O Evangelho deste sábado nos apresenta hoje a um momento crucial, onde a lógica humana se choca com o plano divino. Vamos testemunhar uma trama que envolve poder, medo e uma profecia que mudará o curso da história. Preparem seus corações, pois o Evangelho deste dia nos convida a refletir sobre o sacrifício e a salvação de uma forma que talvez nunca tenhamos considerado. Estão prontos para desvendar esse mistério que ecoa até os nossos dias? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia nos coloca diante de uma cena carregada de tensão e ironia. Imaginem a situação. Jesus realiza um milagre extraordinário, a ressurreição de Lázaro, e muitos, ao presenciarem tamanha demonstração de poder, creem nele. Mas, como sempre, há aqueles que resistem à verdade, que preferem se agarrar à sua própria visão de mundo. E quem são esses que resistem? Os sumos sacerdotes e os fariseus, as autoridades religiosas da época. Eles se reúnem em conselho, preocupados com o impacto que os sinais de Jesus podem ter sobre a sua própria influência e sobre a estabilidade política da nação. Eles temem que, se Jesus continuar a atrair multidões, os romanos intervirão e destruirão o seu lugar santo e a sua nação. Vejam, meus irmãos, a ironia da situação. Aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer a presença de Deus em Jesus são os que mais se opõem a Ele. Eles estão tão cegos pelo medo e pelo desejo de poder que não conseguem enxergar a verdade que está diante de seus olhos. E quantas vezes nós também não agimos assim? Quantas vezes não deixamos que o medo e a preocupação com a nossa própria segurança nos impeçam de reconhecer a presença de Deus em nossa vida? No meio dessa assembleia, surge a figura de Caifás, o sumo sacerdote. Ele profere palavras que, à primeira vista, parecem um cálculo político frio e cruel. É melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira. Mas o Evangelho nos revela que Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou, sem saber, que Jesus iria morrer não só pela nação de Israel, mas para reunir os filhos de Deus dispersos por todo o mundo. Que mistério profundo se revela aqui, meus amados. Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza até mesmo a maldade humana para realizar o seu plano de salvação. As palavras de Caifás, que expressam o desejo de eliminar Jesus para preservar o poder estabelecido, tornam-se uma profecia da sua morte redentora, que trará a salvação não apenas para o povo judeu, mas para toda a humanidade. O Evangelho do dia 12 de abril de 2025, meus irmãos, nos mostra que os caminhos de Deus são misteriosos e insondáveis.
Ele é capaz de transformar o mal em bem, a morte em vida, a divisão em unidade. E nós, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que não devemos nos desesperar diante das dificuldades, das injustiças, das incompreensões. Aprendemos que Deus está sempre no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Este evangelho deste sábado nos convida a confiar na providência divina, a acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus brilha e nos guia. Ele nos chama a abrir os nossos corações e a nos deixarmos surpreender pela sua infinita capacidade de amar e salvar.